Imaginem a seguinte cena por um segundo. Alguém segura nas mãos o atestado de óbito da própria mãe. Pesado. Sim, muito pesado. E o papel tem toda aquela textura oficial, sabe? Os carimbos do Estado, assinaturas de médicos, todo um verniz de autoridade absoluta. É o poder do Estado documentado ali, né? Exato. Mas então, essa pessoa que está segurando o papel descobre que cada palavra escrita ali é uma mentira meticulosamente fabricada para esconder um assassinato. Isso soa muito como a premissa de um romance de ficção. Soa mesmo, mas não é um romance. Essa é exatamente a realidade brutal com a qual a historiadora Anita Leucódia Prestes teve que lidar ao investigar os arquivos sobre a própria mãe, a militante comunista Olga Benário. Caramba. E é nessa paisagem super complexa, onde a memória de uma família colide com a máquina de moer gente de um Estado autoritário, que nós vamos mergulhar hoje. E sabe, essa imagem do testado de óbito falso ilustra perfeitamente o problema central do nosso mergulho. Porque quando a gente tenta reconstruir a história de figuras gigantescas como a Olga e a Anita, nós acabamos lidando com uma sobreposição de perspectivas que é quase esquizofrênica. Tipo, não tem como reconciliar fácil. Com certeza, é tudo muito fragmentado. Exato. O que nós temos nos nossos materiais de pesquisa para essa análise é tipo uma lente tripla. De um lado, você tem os arquivos frios e burocráticos da Gestapo nazista. Do outro, a memória e o rigor acadêmico de uma filha sobrevivente. E, correndo em paralelo a isso tudo, a forma como a cultura pop e o cinema decidiram embalar essa tragédia inteira para o consumo de milhões de pessoas. E só para deixar claro para quem está nos acompanhando hoje, a nossa missão aqui não é recitar a biografia básica da Olga Benário. Ah, claro que não. A gente sabe que muita gente já conhece aquela estrutura geral, tipo a militância dela, a prisão no Brasil, a extradição, tudo isso. O que nós vamos desvendar hoje é algo bem mais profundo. Nós queremos olhar para as engrenagens, né? Exatamente. Queremos entender como a própria história é moldada, distorcida e, no fim das contas, resgatada, dependendo de quem segura a caneta. Como é que a gente separa a figura histórica real das narrativas de Hollywood e, claro, dos arquivos forjados de uma polícia secreta? Pois é, e a importância de dissecar essas fontes agora reside no fato de que o controle da narrativa nunca foi um debate restrito à década de 30 ou de 40. A luta por quem documenta as nossas vidas, como essas informações são arquivadas e com qual propósito elas podem ser usadas contra nós. Isso pulsa na nossa realidade hoje, né? Exatamente. É um tema totalmente contemporâneo. Entender os mecanismos do passado é meio que a única forma de decodificar o nosso presente. Concordo plenamente. Então, para mergulhar de verdade nessa mecânica, eu acho que a gente precisa começar não pelo fim trágico dessa história, mas olhando para a máquina de papel que tentou apagar tudo isso. A famosa e temida burocracia nazista. Isso. Porque a documentação nazista é infame pela sua escala absurda. Nós estamos nos baseando fortemente no livro que a Anita Prestes publicou lá em 2017. O título é Olga Benário Prestes, uma comunista nos arquivos da Gestapo. É um trabalho essencial. Mas, por muito tempo, os detalhes internos das prisões alemãs eram meio nebulosos, né? Faltavam as fontes primárias. O que mudou recentemente para que esse livro dela pudesse existir e ser tão detalhado? Então, a grande virada de chave aí foi um projeto monumental de cooperação entre a Rússia e a Alemanha para a digitalização de documentos apreendidos. Ah, os espólios da Segunda Guerra. Exato. Com o fim da guerra, muitos arquivos nazistas foram levados pelos soviéticos, e esse esforço de digitalização trouxe à luz o que eles chamavam de processo benário. E olha, o volume é impressionante. É muita coisa. Nós estamos falando de 8 dossiês enormes, totalizando cerca de 2.000 páginas. E isso focado exclusivamente na prisioneira Olga Benário, cobrindo um período de mais ou menos 6 anos. Caramba, 2.000 páginas sobre uma única pessoa? O nível de obsessão deles é sufocante, é quase doentio. É o registro da banalidade do mal, impresso em papel timbrado, sabe? Nessas 2.000 páginas, a gente encontra relatórios de interrogatório, dezenas de memorandos internos e, talvez o mais cruel de tudo, a correspondência pessoal dela. Eles liam as cartas, né? Liam, catalogavam e censuravam. Eram cartas que a Olga escrevia e cartas que ela recebia,
Burocratas sentados em salas decidiam friamente o que ela podia ou não saber sobre o mundo exterior ou até mesmo sobre a própria filha. Sabe o que me chama muita atenção olhando para esse material todo? A burocracia nazista, nesse caso específico, não funcionava como um registro histórico de fatos. Ela era como um espelho distorcido da realidade. Como assim? É como se fosse um triturador de papel operando ao contrário. Eles pegavam a realidade humana ali, a vida da pessoa, as emoções, destruíam tudo isso na prisão e depois reconstruíam os pedaços num formato de relatórios falsos e super meticulosos só para justificar atrocidades e para proteger o próprio sistema, claro. Ah, sim, com certeza. A papelada servia para encobrir. A burocracia ali era uma arma de tortura psicológica mesmo. Eles proibiam visitas e isolavam a prisioneira sempre usando a mesma justificativa metódica nos papéis. Ela era classificada nos relatórios como uma ameaça incrivelmente inteligente e perigosa. Mas tem um aspecto humano em tudo isso que me deixa muito perplexa. Como é que a filha dela, a Anita, sendo uma historiadora, como ela consegue sentar numa mesa, ler 2.000 páginas escritas pelas exatas pessoas que torturaram e assassinaram a mãe dela e transformar isso num trabalho acadêmico tão denso sem ser totalmente consumida pela dor? Olha, o fascinante aqui é justamente a metodologia de sobrevivência que a Anita Prestes adota. É algo brilhante e que é essencial para o funcionamento do livro. Ela cria uma barreira de proteção através do rigor acadêmico. Um escudo metodológico. Perfeito, um escudo. Quando a pesquisa chega em documentos da Gestapo, onde a própria Anita aparece. Porque, lembrando, ela nasceu na prisão, então ela figura nos relatórios como um bebê prisioneiro. Mas quando ela lê isso, ela não escreve no livro coisas como quando eu nasci ou quando eu fui separada da minha mãe. Como ela escreve, então? Ela se refere a si mesma na terceira pessoa o tempo todo. Ela cita a criança, a bebê Anita. Uau! Isso é de um estoicismo muito impressionante. É como fazer uma cirurgia emocional a frio, sabe? Ela separa completamente a filha que ficou órfã da pesquisadora implacável que está ali atrás da verdade. Sim, é uma separação cirúrgica mesmo. E é exatamente essa objetividade acadêmica que permite a ela expor o cinismo daquela máquina estatal com uma eficácia tremenda. Sem se deixar abater pelas emoções que o Estado nazista tentou suprimir. Exato. E voltando ao atestado de óbito que a gente mencionou lá no início, as pesquisas cruzadas da Anita, junto com jornalistas investigativas, elas mostram os bastidores da morte da Olga em 1942. Que foi na Câmara de Gás de Berbimbo. Isso. Mas esse assassinato foi inteiramente apagado dos registros formais. A burocracia forçava outras prisioneiras que trabalhavam como secretárias lá nos campos de concentração a redigirem atestados e cartas para as famílias com causas de morte totalmente inventadas, mas causas que fossem medicamente plausíveis, sabe? Entendi. Para dar um ar de normalidade mórbida. Oficialmente, o papel que a família recebeu diz que a Olga morreu de insuficiência cardíaca causada por oclusão intestinal e peritonite. Caramba! Eles escolheram uma condição médica comum o suficiente para não levantar nenhuma suspeita internacional de que havia um assassinato em massa acontecendo. Foi uma mentira perfeitamente desenhada para não causar alarme. Sim, eles precisavam manter a ordem na retaguarda do Terceiro Reich. Não podiam ter escândalos, e essa fachada de legalidade e normalidade se estendia até os pequenos pertences dela. Após o assassinato, os bens da Olga foram protocolados cinicamente como espólio de uma prisioneira judia falecida. Ignorando o fato de que o Estado a assassinou. Ignorando totalmente. E esses poucos bens foram depois enviados ao Departamento Central como instrução oficial repulsiva de que deveriam ser distribuídos, aspas, aos mais necessitados do povo alemão. Fecha aspas. Meu Deus, é de embrulhar o estômago, mas olha, essa menção à documentação falsificada nos leva perfeitamente a outro ponto surreal dessa história toda. É o momento em que a Gestapo usa justamente a falta de um documento de papel para tentar impedir a vida e a liberdade. Ah, o famigerado episódio da certidão de casamento. Isso. Para quem está acompanhando situar, a Olga foi presa no Brasil durante a ditadura de Getúlio Vargas, em 1936, depois que o levante comunista falhou.
E aí o governo brasileiro toma a decisão de extraditá-la para a Alemanha nazista. Sabendo muito bem que ela era judia e comunista. E o que agrava tudo de uma forma inominável, sabendo que ela estava grávida de 7 meses. é. Ela faz essa viagem terrível de volta para a Europa, num navio cargueiro em condições desumanas. E a Anitta acaba nascendo lá na Alemanha, na enfermaria da prisão feminina de Barnstrasse. Um começo de vida brutal. Mas assim que a notícia desse nascimento vaza, começa uma mobilização extraordinária, a chamada Campanha Prestes, liderada pela Leocádia Prestes, que era a avó paterna da bebê. Foi uma mobilização internacional imensa, numa época sem internet, baseada só em telegramas e pressão em embaixadas. Mas a Gestapo simplesmente se recusa a entregar a criança para a avó. E a justificativa deles é que faltava certidão de casamento. É o requinte da crueldade burocrática. A polícia nazista se agarra à ideia de que não havia comprovação legal, no papel mesmo, do casamento entre a Olga e o brasileiro Luiz Carlos Prestes. Sem essa certidão, expedida por um cartório, eles argumentavam que não tinham como reconhecer a cidadania brasileira da bebê. Aí é que a coisa fica realmente interessante, para não dizer bizarra, porque eu preciso entender a lógica torta disso. É bem retorcida. Nós estamos falando da Alemanha nazista, um regime totalitário que, naquela mesma época, estava ativamente rasgando tratados internacionais de direitos humanos, preparando para invadir a Europa inteira. Por que diabos um regime que opera fora de qualquer limite moral se importaria de forma tão fundamentalista com um pedaço de papel de um cartório lá no Brasil? É um paradoxo, né? Sim, qual é o sentido de ser uma máquina de extermínio focada em destruir minorias e, ao mesmo tempo, exigir firma reconhecida para liberar uma recém-nascida? A contradição parece insana para nós, mas se a gente olhar de perto, faz todo sentido dentro da psicologia de uma ditadura baseada na burocracia. O legalismo extremo deles, nesse caso, não existia para promover a justiça ou organizar a sociedade civil. Ele funcionava como uma parede de contenção. Uma desculpa esfarrapada oficial. Exato. Exigir um documento que eles sabiam muito bem que era praticamente impossível de se obter, dadas as circunstâncias de fuga e perseguição da época, era só uma ferramenta de obstrução polida. A Gestapo usava o labirinto burocrático para ganhar tempo e esgotar os oponentes internacionalmente. Ou seja, eles meio que terceirizam a crueldade para a burocracia, né? O argumento deles fica sendo: se a avó não tem um papel carimbado, a culpa não é do Estado alemão em reter a criança, é do cartório que não expediu. Precisamente. Eles lavam as mãos no papel, e mesmo quando a solidariedade internacional atingiu um ponto de ebulição tão alto que a Gestapo se viu forçada a recuar e admitir que o Prestes era sim o pai, eles inventaram novos obstáculos. Sério? Mais barreiras? Sim. Antes de finalmente entregarem a Anitta, que já estava com 14 meses de idade, a polícia alemã exigiu uma bateria de atestados médicos imaculados, dizendo que a criança estava em saúde perfeita. Claro, para mostrar para o mundo que eles eram bons cuidadores. Exato. Eles precisavam se blindar totalmente contra qualquer futura acusação ou propaganda de que o Terceiro Reich maltratava as crianças prisioneiras. Eles queriam os recibos atestando a saúde da bebê só para proteger a imagem internacional da Alemanha. E isso, detalhe, ao mesmo tempo em que já preparavam a morte da mãe dela. Nossa, o nível de cinismo é indescritível. A liberdade da Anitta, então, não aconteceu porque a lei alemã funcionou. Aconteceu porque o constrangimento diplomático ficou muito caro para eles. Com certeza, foi puro cálculo político, não legalidade. Bom, nós estamos aqui dissecando milhares de páginas de arquivos estéreis e essas táticas de esgotamento mental que o Estado usava. É muito denso, mas a realidade é que a vasta maioria das pessoas não consome a história lendo dossiês antigos em alemão. É verdade. As pessoas consomem história através do entretenimento, e isso sempre cria um atrito enorme entre a verdade histórica crua e a cultura de massa. O que nos leva direto para a nossa terceira lente de hoje, o cinema. E aqui a gente precisa focar no filme brasileiro Olga, que foi lançado em 2004, dirigido pelo Jaime Monjardim e baseado no livro biográfico do Fernando Moraes. Esse filme foi um fenômeno absoluto de bilheteria aqui no Brasil. As fontes confirmam que levou quase 3 milhões de espectadores para o cinema. E na época ele quebrou o recorde de maior abertura nacional. Muita gente assistiu, de fato.
A Camila Morgada estava no papel da Olga e o Caco Ciocler fez o Prestes. E, olha, para muitos brasileiros, essa foi a primeira vez que eles ouviram falar que o governo Vargas colaborou ativamente com o Holocausto. Tem um valor de choque cultural imenso nisso. Mas, paradoxalmente, a esse sucesso estrondoso com o público, a reação da crítica especializada foi implacável, para dizer o mínimo. Foi muito polarizado. A imprensa cultural brasileira e, de forma bem vocal, a imprensa alemã criticaram muito as escolhas de linguagem do diretor. A palavra que mais aparecia nas resenhas era que o filme era excessivamente televisivo. O argumento dos críticos europeus principalmente foi esse. Eles disseram que o filme achatou toda aquela complexidade política do período pré-guerra para focar quase exclusivamente no romance trágico e lacrimejante do casal. Basicamente, transformaram terror de Estado em uma novela das 8. Foi essa a crítica. O uso excessivo de close-ups dramáticos, aqueles diálogos muito declamados e principalmente uma trilha sonora muito melodramática que tocava sem parar. A crítica disse que o filme dizia ao espectador exatamente quando ele deveria chorar, sem deixar espaço para reflexão. Isso levanta um dilema muito fascinante sobre o papel da cultura pop na preservação da nossa memória histórica. Porque, pensando bem, o filme age meio como se você pegasse uma fotografia dura de guerra e colocasse um filtro de rede social em cima. Uma boa analogia. O filtro deixa as cores mais quentes, as feições dos atores mais suaves, tira a sujeira e o sangue real da imagem. Fica muito mais atraente de se ver. Milhões de pessoas olham, sentem empatia, compram o ingresso e choram no cinema. Mas a complexidade árida, os motivos reais da guerra, tudo isso desaparece debaixo do filtro. É o custo que se paga por popularizar a história. E se conectarmos isso com o panorama geral da memória, a gente valida os dois lados, sabe? O cinema consegue levar a narrativa da Olga para milhões que jamais na vida abririam um dossiê árido da Gestapo. Ele gera uma comoção cívica super importante, mas perde as nuances que o historiador busca. E a voz mais importante de todas nessa crítica não veio dos jornais, veio da própria Anita Prestes. É verdade. Como foi que a Anitta reagiu ao ver a tragédia da família dela embalada nesse formato de superprodução? Ela declarou publicamente a insatisfação dela com várias escolhas do filme. E o foco principal da crítica da Anitta foi o encerramento da obra. Ela lamentou muito que o filme terminasse essencialmente focando na morte da Olga na câmara de gás. Ela achou fatalista demais. Sim, para Anitta, encerrar a narrativa focando na morte no campo de concentração era como entregar a vitória aos algozes. Ela argumentou com muita força que a verdadeira história exigia mostrar ao público que há esperança e que, no fim das contas, houve vitória. Nossa, e essa frustração dela com o final do filme serve de ponte perfeita para a gente entender a quarta parte dessa análise. O que é exatamente essa vitória que ela menciona? Se o arquivo nazista tentou apagá-la no papel e o filme a eternizou como uma vítima indefesa chorando na tela, onde está o triunfo real? O triunfo está na continuidade. Sim, na continuidade da vida, na própria existência e no trabalho ativo da memória que a Anitta construiu. A trajetória da própria Anita Leocádia Prestes é a refutação viva da derrota. É a memória em movimento contínuo contra o esquecimento. Pensa bem na linha do tempo da vida dela. É uma montanha-russa, né? É absurda. Resgatada de uma prisão com 14 meses, ela passa a infância separada dos pais, vivendo no exílio. Ela finalmente consegue retornar ao Brasil em 1945 com a redemocratização pós-Estado Novo. E olha a ironia, o mesmo aparato estatal que havia deportado a mãe dela agora tinha que lidar com a filha voltando. Mas a paz dura muito pouco na história do Brasil. Em 64, o país mergulha de novo em outra ditadura, a militar. E o Estado vai atrás dela de novo. O ciclo de perseguição estatal recomeça, é impressionante. Em 64, Anitta tinha acabado de se formar em Química Industrial pela antiga Universidade do Brasil, que hoje é o UFRJ. Mas com a repressão brutal nos anos 70, a militância política obriga a Anitta a se exilar mais uma vez. E ela vai para a União Soviética. Isso. E aqui no Brasil, o Estado a julga a revelia, lá em 73. E ainda condena a mais de 4 anos de prisão política. É muito impressionante observar a máquina de um Estado tentando engolir a mesma família em décadas completamente diferentes, com regimes e ideologias diferentes. Mas a vitória dela está em não aceitar o silêncio. Em vez de simplesmente se esconder no exílio, ela foi estudar.
Ela fez um doutorado em economia política em Moscou. E não parou por aí. Depois que a lei da anistia permitiu que ela voltasse ao Brasil no final de 79, ela não fugiu do passado doloroso. Pelo contrário, ela mergulhou fundo nele. Ela buscou outro doutorado, dessa vez em História Social. Para poder pesquisar tudo com rigor metodológico. Exatamente. E a ironia profunda, e aí está a grande vitória disso tudo, é que em 92 ela presta um concurso público no Brasil. E ela é aprovada para se tornar professora concursada de História do Brasil na UFRJ. A mesma universidade de onde ela e tantos outros foram empurrados para o exílio décadas antes. Sim, a menina que nasceu no chão frio de uma prisão nazista lá em Berlim passa a dar aulas no Brasil sobre a formação do próprio Estado que ajudou a deportar a mãe dela para a morte. E ainda funda e preside o Instituto Luiz Carlos Prestes. Sabe, essa trajetória maravilhosa não cabe num final dramático de um filme comercial. É longa, é densa, exige uma resiliência geracional imensa. E é por isso que o trabalho de documentação que ela faz precisa ser tão exato. A memória coletiva é frágil, né? A imprensa e a nossa sociedade ainda tropeçam nessa memória. E tropeçam muito. A fragilidade fica bem evidente em episódios recentes, tipo o que aconteceu em 2012, quando vários jornais brasileiros grandes cometeram um erro crasso. Aquele erro durante o julgamento do Mensalão. Isso, ao noticiarem desdobramentos de uma CPI, a mídia vinculou a foto e o nome da historiadora Anita Leocádia Prestes ao escândalo de corrupção. Eles confundiram ela com uma ex-assessora parlamentar que, por coincidência, se chamava Anita Leocádia Pereira da Costa. Exato. Pura pressa, a falta de checagem cruzada das redações gerou uma confusão enorme de nomes que, obviamente, exigiu retratações formais no dia seguinte. Isso mostra que, se não formos muito vigilantes com os fatos, uma história de vida forjada resistindo a ditaduras pode ser manchada num piscar de olhos por negligência editorial. A memória precisa de defesa constante. E para a gente encerrar o conceito de memória viva e vitória de uma forma bem física, bem tátil, tem um evento em 2008 que eu acho que sintetiza tudo isso de forma brilhante. E foi longe das manchetes do Brasil e longe das telas de cinema, né? Sim, foi lá nas ruas de Berlim. Foi no ano do centenário do nascimento da Olga. A Anitta viajou para a Alemanha a convite para inaugurar uma pedra de tropeço. Na língua local, eles chamam de Stolperstein. Ah, esse projeto me arrepia. Para mim é uma das intervenções memoriais urbanas mais impactantes do mundo. O artista alemão Günter Jemnig que criou isso. E as pedras não são como estátuas imensas em praças, daquelas que a gente ignora. Elas são discretas, mas impossíveis de ignorar. Isso, são pequenos blocos de concreto com uma plaquinha de latão dourado em cima, do tamanho mais ou menos de um paralelepípedo, e eles são cravados diretamente nas calçadas rente ao chão. E essas placas contêm informações bem secas, precisas mesmo. O nome da pessoa, a data de nascimento, o ano da deportação e o destino trágico. A Anitta foi lá e inaugurou a pedra dedicada à mãe dela na calçada da rua Indstrasse, lá no bairro de Neukölln, em Berlim. Porque aquele foi o último endereço que a Olga ocupou como uma mulher livre na Alemanha, antes de fugir e vir parar no Brasil. Exato. E o conceito dessas pedras de tropeço é genial, muda totalmente a nossa relação com a lembrança histórica, porque não é um arquivo morto escondido num cofre que ninguém lê. E também não é um filme super produzido que você assiste confortavelmente no seu sofá, aí você se emociona por 2 horas, desliga a TV e vai dormir esquecendo tudo. Não tem um conforto do distanciamento. Nenhuma. É uma intervenção permanente no espaço público. Exige que qualquer pessoa, não importa se está indo para o trabalho, passeando com um cachorro ou correndo para pegar o metrô, essa pessoa vai tropeçar na pedra. Tropeçar fisicamente, visualmente e moralmente na história de quem viveu naquela rua exata e foi arrancado de casa pelo próprio Estado. E o mais forte é que o metal da pedra oxida com o tempo, ele se mistura à sujeira e à chuva da rua e exige que os moradores de hoje convivam com esse vazio todos os dias. Força o presente a olhar para baixo e lembrar do passado. Para mim, isso é verdadeira vitória sobre a máquina de esquecimento burocrática que o Terceiro Reich tentou construir com todos aqueles papéis falsos. Ernburg, passando pelas manchetes de campanha, a transformação da dor em linguagem de telenovela e, por fim, essa pedra brilhante cravada no asfalto alemão. A lição que emerge não é só sobre os extremismos políticos do século XX.
é na sua raiz mais profunda sobre a disputa contínua de quem tem o poder de contar a história humana. E olha, a dinâmica de fundo continua sendo a mesma hoje. Os governos, através das suas burocracias, tentam documentar tudo para controlar, justificar falhas e, frequentemente, apagar a verdade. A indústria do entretenimento, por outro lado, pega os cacos da história e tenta romantizar e vender como um espetáculo digerível. E no meio desse choque enorme, sobrevivem pessoas reais, que transformam sua própria existência num ato de documentação obstinada, exigindo humanidade bem ali onde o Estado só queria enxergar números e relatórios. E isso nos deixa um alerta muito claro. A gente precisa manter um nível rigoroso de questionamento sobre as narrativas que nós consumimos todo dia. Seja desconfiando do excesso de formalidade de um documento oficial, seja duvidando das lágrimas fáceis que um roteiro de cinema tenta arrancar da gente. A memória não é um livro fechado de jeito nenhum. É um território que a gente precisa defender ativamente a cada nova geração, decidindo, como sociedade, quais arquivos precisam ser abertos e quais pedras devem ser fixadas no nosso caminho coletivo para a gente nunca esquecer. Exatamente. O passado não descansa. Bom, para finalizarmos essa discussão intensa de hoje, eu queria deixar uma reflexão fundamental sobre o nosso próprio papel nessa linha do tempo da documentação. Ótimo ponto. A gente discutiu detalhadamente como a Gestapo precisou empregar dezenas de agentes, sensores e secretárias para compilar aquelas 2.000 páginas de vigilância, criando um dossiê imenso sobre a Olga só para manter o controle. Sim. Mas hoje, pensa bem, não há necessidade de uma polícia secreta para que as nossas vidas sejam completamente mapeadas. O paradigma virou do avesso. Sim, nós produzimos voluntariamente montanhas de dados todos os dias. Curtidas, localizações de GPS minuto a minuto, nossos históricos de busca mais íntimos, nossas preferências de consumo, tudo isso fica gravado para a eternidade nos servidores gelados de megacorporações de tecnologia e nos bancos de dados dos governos. Sem ninguém precisar arrombar a porta. Exato. Então imaginem o cenário daqui a 75 ou 80 anos. Se a história da nossa era for reconstruída baseando-se unicamente nesses rastros de dados opacos que nós deixamos para trás, peneirados por quem detém um monopólio da tecnologia no futuro e misturados com as dramatizações das séries de TV que estão na moda hoje, a pergunta que fica é: quão perigosamente perto ou quão tragicamente longe esse retrato dos dados estaria da verdadeira essência de quem nós fomos de verdade? Será que a nossa humanidade sobrevive nos algoritmos? Fica aí o pensamento provocativo para a semana. Muito obrigada a quem nos acompanhou e até o nosso próximo Mergulho Profundo.